Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e, caro desenvolvedor VBA ou futuro desenvolvedor VBA, é preciso falar de Rubber Duck. Quem é esse cara? Vamos lá. O Rubber Duck, indo bem direto ao assunto, é uma ferramenta que traz o VBA para mais próximo do que são as ferramentas mais atuais de programação disponíveis no mercado. Por quê? Por que é tão importante? Porque pelo menos um desenvolvedor VBA precisa estar ciente dessa ferramenta, da existência dessa ferramenta. Existem vários motivos, eu vou tentar me concentrar nos mais, eu diria, contundentes, não vou dizer importantes, mas os que realmente vão fazer efeito ou o que vai fazer a diferença você prestar atenção nessa ferramenta. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui que eu quero navegar nessa história junto com vocês, porque eu mal tenho o Rubber Duck VBA instalado nessa máquina ainda. Era algo que eu pretendia fazer num vídeo para mostrar para você que está assistindo como é que toda essa saga funciona desde a instalação e a comparação, fazer um antes e depois de você ter o Rubber Duck ou não ter o Rubber Duck. Eu abri aqui uma extensão do Excel, vim aqui na aba desenvolvedor, abri o Visual Basic e esse é o Visual Basic como nós conhecemos. Não é uma ferramenta ruim, mas é uma ferramenta muito datada. A última atualização séria que essa ferramenta recebeu foi em 1998. Depois disso, ela recebeu atualizações assim, com uma frequência baixíssima e nada que fosse muito expressivo. Em 2003 teve uma atualização de bibliotecas para expor algumas funções, como a função split, se não me engano, que antes não existia na biblioteca do VBA, que serve para você transformar arrays, na verdade são strings para arrays ou arrays para strings. Split que transforma um array num string com base num determinado caractere de separação. E publiquei alguns vídeos, só para vocês terem uma ideia de efeito de comparação, sobre uma comparativa entre o Visual Basic.NET, o Visual Studio versus o VBA, que é essa ferramenta que estamos vendo aqui, e é assim uma distância de tempo que de quase 17 anos ou 18 anos desde a última atualização dessa ferramenta que vocês estão vendo aqui, que eu uso ela com bastante frequência nos vídeos que eu publico aqui para você. E as diferenças elas são gigantescas, ao ponto de que você, se você tem a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta mais nova, você fica de mãos atadas em relação a alguns recursos que você se pergunta por que eles não estão aqui. Então, o que o Rubber Duck faz? Ele coloca uma casca em cima do VBA para adicionar funcionalidades que vai trazer o VBA, vai tentar pelo menos mais próximo dessas ferramentas mais novas, pelo menos no que tange as funcionalidades que fazem realmente a diferença. Não aumentar o poder da linguagem VBA, porque isso é fruto da própria linguagem. É para realmente você olhar para esse editor e falar, poxa, eu não estou mais em 1998, que foi a última atualização que aconteceu. Então, do zero, eu vou instalar o Rubber Duck aqui nessa máquina. Internet Explorer ou qualquer navegador que você queira, você digita Rubber Duck VBA em qualquer buscador. O padrão aqui do Internet Explorer, do Edge pelo menos, é o Bing, e o primeiro resultado é o Rubber Duck VBA quando você digita Rubber Duck VBA do jeito que está aí, RUBBERDUCK. E uma curiosidade, Rubber Duck, deixa eu só procurar Rubber Duck sem ser a questão do VBA. O Rubber Duck, se vocês procuram e não colocam nenhum filtro, vocês podem ver que aqui nas imagens, pelo menos no Bing ou no Google, vai trazer esse carinha aqui que é um pato de borracha. Porque o Rubber Duck, na sua tradução direta, é pato de borracha. E de onde é que isso veio, né? Até que o site do Rubber Duck resolva abrir. Já abriu, muito bem. Bom, um minuto de curiosidade. É uma metodologia inventada, não sei exatamente por que foi criada, mas basicamente quando um desenvolvedor está com um problema, um programador está com um problema, ou mesmo um profissional, tanto faz, eu falo programador porque é o que está mais próximo da minha profissão, tem algum problema, ele não consegue resolver, o que ele faz? Ele fala com um colega. Normalmente só de falar, só de expressar a ideia, já surge a solução daquele problema que ele está tentando resolver, sem que o segundo colega precisasse ter e sequer dar uma opinião.
qual que é o problema dessa abordagem? Que você interrompeu o outro colega. Ele podia estar fazendo alguma coisa, estar concentrado, e você o interrompeu simplesmente para descobrir que você já sabia a solução. Então, o que o pessoal costuma fazer ao aplicar essa metodologia chamada Rubber Duck, é literalmente comprar um pato de borracha, colocar na mesa do desenvolvedor ou do programador, do profissional que está com esse problema e falar, olha, fala com o pato antes de falar com outro profissional para você não interrompê-lo. Porque só de você verbalizar o teu problema, você descobre alguma outra solução para ele e você não interrompeu o outro profissional. Criou-se uma metodologia com esse nome e talvez essa tenha sido a inspiração para que esses rapazes dessem esse nome para essa ferramenta. E a primeira linha aqui de texto expressiva do título do site desses senhores é: traga o VBA para o século XXI. Basicamente isso, para este século. Ou seja, ele realmente tenta diminuir esse... aliviar o fato de você ainda ser um desenvolvedor ainda, né? Não que você não queira deixar de ser um dia, mas de você ser um desenvolvedor VBA e ter que viver com esse atraso em relação a funcionalidades que a ferramenta te oferece. E tem algumas funcionalidades, várias, que eu quero mostrar para você que está assistindo esse vídeo. Não vou me aprofundar muito em todas, mas vou tentar mostrar todas para você ter uma noção de quão o Rubber Duck está tentando trazer realmente as funcionalidades das ferramentas mais atuais para o VBA. E vamos lá, vamos instalar do zero. Você pode clicar aqui no link de download, que está aqui na página, logo lá no rodapé da página. Porém, se você for para esse link, ele vai te mostrar são todos os builds que eles estão nos quais eles estão trabalhando na ferramenta. E eles trabalham com uma frequência absurda. Só para vocês terem uma ideia, tudo que está em pré-release é coisas que eles estão trabalhando na versão que ainda está para ser lançada, não está estável ainda. E se você instalar essa versão, é por sua conta e risco os problemas que ela pode dar. Eu já tentei isso uma vez e não fui muito feliz. Então sempre tente baixar a versão mais estável. Por quê? Porque eles são, só para vocês terem uma ideia da frequência do trabalho que esses caras estão fazendo, eu estou aqui, vocês não conseguem ver meu relógio aqui embaixo à direita, mas eu basicamente estou no dia 5 de outubro, 5 de outubro às 9h44 da noite, e 11 horas atrás eles já publicaram um novo build, né? Opa, cliquei onde eu não devia, voltando. 11 horas atrás publicaram um build, antes disso, 2 dias atrás, antes disso, 3 dias atrás, 3 dias, e eles estão trabalhando com uma frequência maluca, né? Eles estão realmente trabalhando pesado em cima disso daqui. Tem um grupo de desenvolvedores colaborando para que essa ferramenta, ela, enfim, receba correções de bugs, receba as novas funcionalidades. Eu confesso que eu já tentei colaborar, mas é difícil você baixar o código e tentar fazer um build dele na sua máquina. Prometo tentar de novo, porque eu quero colaborar com o trabalho que eles estão fazendo. Mas para você conseguir baixar facilmente a última versão estável, vem aqui nesse topo, onde está escrito Rubber Duck. Vai um pouco lá mais para baixo na página e vocês vão ver que tem duas linhas, né? Tem a Master e a Next. Vai nesse link que está escrito Stable aqui, que ele vai te direcionar para a última versão estável, aqui ó, Latest Release, para você fazer o download do Rubber Duck que você vai instalar no seu computador. Aí você, se não me engano, se está nessa tag, você baixa esse cara aqui. Você pode baixar o código fonte se você quiser, em zip ou tar, ou esse carinha.exe, que é um instalador. Eu já vou mandar direto executar, que já fiz isso várias vezes em outros computadores, primeira vez que eu estou fazendo nesse computador, não vejo problema, acredito que vai funcionar numa boa. Olha o Windows tentando me proteger, não tem problema, executar de qualquer forma, e selecione o instalador. Por enquanto está em alemão, inglês e francês. Quem quiser colaborar para adicionar o português será muito bem-vindo. Eu quero para todos os usuários desse computador. Eu aceito os termos de licença, é claro. A pasta não vou mudar absolutamente nada. Não tem motivo para criar uma pasta, então vamos embora. Está perguntando se eu quero que faça mudanças no meu computador. Eu digo que sim. Blá, 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 blá. Não tem problema. E registrar o Rubber Duck como um add-in do VBA. Eu vou dizer que sim, porque até hoje eu não tive problema de fazer isso. Finalizou a instalação, eu vou minimizar esse cara. E quando eu abrir o Excel da próxima vez,
Tcharam! O Excel não mudou absolutamente nada, e não deveria. Quem tem que mudar é esse cara aqui. Quando a gente abre o VBA, a primeira coisa que a gente vai notar é que vai ser apresentada a tela de inicialização do RubberDuck, e vamos notar algumas diferenças. A primeira é que eu tenho um menu RubberDuck aqui em cima. Antigamente ele jogava um monte de coisas na sua cara, mas agora parece que ele não está fazendo mais isso. Uma barra de ferramentas do RubberDuck foi colocada aqui em cima, para que você tenha algumas opções já de cara em relação a ele. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar as funcionalidades que ele te oferece, seguindo o que o site do RubberDuck oficial demonstra como sendo as funcionalidades mais mais destacadas dessa ferramenta. Eu vou voltar lá na home do site do RubberDuck, que eu não sei por que ele está... Ok, funcionou. E eu vou aqui clicar em Features. Eu tenho essa lista de 5 features aqui, que são funcionalidades. Tá? Vou fazer o favor de traduzir algumas coisinhas para vocês. E, na verdade, eu tenho essa lista aqui. Vamos uma a uma. Deixa eu ver, não tem uma... News about... Aqui mesmo. Refactorings, Inspections, Navigation, Unit Testing e Indentations. Eu vou começar com essas 3 aqui, que são as 3 que estão aqui na homepage do site, e vou navegar para as outras conforme a gente avança com os códigos. Então vamos lá. A primeira que eu quero mostrar para vocês, eles estão falando de Unit Testing e Refactorings. Refactorings é uma coisa do outro mundo. Eu vou mudar um pouco o plano aqui, eu vou tentar ser mais visual no começo, depois eu vou para o código. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse item Navigation. Eu sei que eu estou mudando de ideia aqui. Ótimo, era essa página que eu estava procurando. Excelente. Code Explorer, To Do Explorer, Find All References. Muito bem. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse cara chamado Code Explorer. E quem que é ele? Depois que você instala o RubberDuck, é uma das primeiras coisas que eu substituo em relação a essa micro janela aqui de projeto VBA. Essa micro janela de projeto VBA, vou fechá-la aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço para mostrar ela. É esse cara aqui chamado Project Explorer debaixo do menu exibir do VBA, que mostra para mim todos os elementos que existem dentro do meu projeto VBA, que no caso são só a pasta de trabalho em si, que é a planilha. Se eu vou no RubberDuck, Navigate, eu vou mandar exibir esse cara chamado Code Explorer. Ele fica pequenininho, ele só fica pequenininho aqui na minha máquina porque eu estou com um monitor 4K e eu ainda não soube configurar ele ainda direito. Eu vou deixar ele aqui lado a lado por enquanto do Project Explorer. Ele basicamente está sendo um substituto desse cara aqui. Com qual diferença? Primeiro, se com elemento nenhum no projeto, você não consegue saber qual que é a diferença. Eu vou tentar abrir um arquivo com algum código. Processual, não sei o que, Esse aqui é um clique de cliente, não queria. Checkbox, option button, testando o Script Lab. Devia ter me preparado melhor. Esta máquina é nova e o meu histórico de arquivos foi perdido. Front-end CRUD. Ah, claro, eu tenho um arquivo perfeito que eu posso abrir. Até sei onde é que ele está. Form Builder. VBA Form Builder. Tá lá. Se você não sabe o que é o VBA Form Builder, também vou deixar um link aqui na descrição, que é um projeto que eu apresentei para os inscritos do canal e também no meu blog. Eu vou fechar a primeira pasta aqui para ela não ficar incomodando. E vou deixar só o Form Builder instalado. Muito bem. Aqui vão as primeiras comparações. Eu tenho... eu preciso importar o código. Muito bem, vamos ver, importar o código. Importação realizada com sucesso. Está fazendo todo o trabalho dele. E pronto, tenho formulários aqui, construtor, seleciona banco. Esse cara aqui ele vai criar um arquivo de cadastro CRUD, né, com todas as operações de cadastro com base num arquivo de Access. E simplesmente vai cuspir um cadastro para você. Se você não sabe do que eu estou falando, link aqui na descrição
um utilitário muito legal para gerar cadastros usando o Excel VBA. Ok, tem um montão de código aqui, né? Build, mod abrir, vocês estão vendo aqui que tem bastante código, mod access, e todos os nossos códigos eles têm função, eles têm variáveis, eles têm uma série de coisas, E é assim que o VBA Project, a janela de projeto do VBA tradicional mostra para mim. Vamos ver como é que o VBA, o Code Explorer do RubberDuck mostra para mim essas informações. Eu vou dar um refresh aqui, que de vez em quando ele precisa para mapear todos os elementos do projeto. Ele me mostra de um jeito um pouco diferente. Eu posso da mesma forma que ele permite que eu classifique por... Na verdade, esse cara aqui ele nem classifica, né? Alternar pastas. Ele permite listar tudo, ele permite classificar por tipo de objeto. Legal. Aqui eu posso fazer as operações muito parecidas, mas ele expande um nível do que tem dentro de um módulo VBA. Assim eu consigo ver todas as funções, e só de dar um duplo clique nela, eu vou navegar diretamente para ela. Component exists, por exemplo. Todas as funções que estão listadas dentro desse módulo, coisa que aqui para nesse nível. Posso ter variáveis, posso ter uma série de coisas. E eu tenho uma série de opções aqui que não vou explorar agora, mas que você pode dar uma explorada se você quiser em relação ao uso, a navegação, mas isso te dá uma ideia do quão grande, por exemplo, está seu módulo, quais todos os objetos que você tem publicados aqui. Por exemplo, nesse mod abrir, eu sei que eu tenho somente uma função chamada seleciona banco, que eu dou um duplo clique e eu navego direto para ela. Nesse mod access, eu sei que eu tenho essa série de métodos. Claro, você pode também, eu vou dar um duplo clique aqui, eu também posso navegar por aqui, mas eu não tenho só mais essa opção. Primeiro, isso aqui só me mostram os nomes, e segundo, que não me mostram, por exemplo, quais são os parâmetros dessa função aqui, enquanto aqui eu vejo de cara o que está acontecendo. Quais são os campos privados que eu tenho, quais são os campos públicos, e aqui ele está ordenando, pelo visto, pelos membros públicos, depois os privados. Só isso daqui já valeu a pena você substituir esse cara por esse cara aqui, pelo menos isso é na minha visão. Esse cara aqui, Toggle Signatures, se você não quiser, se te incomodar, se para você funciona você listar dessa forma aqui, você pode tirar clicar em cima desse FX aqui, que é para expandir a assinatura, ou seja, mostrar detalhes da assinatura, para você ver mais ou menos os detalhes dos parâmetros que cada um desses métodos aqui tem, método, função e por aí vai. Okay? Os formulários também gozam do mesmo benefício, tá? Tá aqui, ó, tem constante, tem função, a função que é pública, a função que é privada. Olha que bacana, a função que é privada, ela mostra um pequeno, tá feio aqui, mas é um pequeno cadeado que está aqui à esquerda. Vou dar um duplo clique aqui, vocês veem que é uma função que ela é privada, ela não é pública. Está classificado como um método, claro, porque tem essa caixinha roxa ou vermelha, não sei, não é roxa, não, meu Deus, tá mais para um lilás, mas enfim, que se ela for pública, ela tem esses 3 traços verdes aqui, é um identificador visual que só de cara você consegue ver em que nível de exposição aquela variável ou aquela função estão. Tanto dentro de formulário, quanto para dentro de módulos. E uma das coisas que eu gosto bastante, que eu não vi, por exemplo, o VBA em si, conseguir mostrar para vocês, informações rápidas, por exemplo, se você clica com o botão direito aqui no VBA, o máximo que você consegue dessa função, por exemplo, listar propriedades e métodos, que na verdade é basicamente usar um Ctrl Tab quando você está navegando no VBA, informações rápidas, informações de parâmetros, palavra completa e por aí vai. Esse cara aqui, por exemplo, ele me dá essa funcionalidade que eu acho, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, Add Model, Find All References. O que essa funcionalidade aqui faz? Ela procura no seu projeto VBA, no caso aqui ela não está funcionando, claro, não tem. Deixa eu ver uma mais famosa. Esse Find All References, ele basicamente faz o seguinte, ele procura todas as chamadas para essa função e mostra para você. Deixa eu ver uma muito famosa aqui. Esse mod auxiliar deve ter alguma coisa. Clean String. Muito bem. Esse aqui deve ser uma famosa. Find All References. E começa. Clean String. Começa a mostrar para você onde estão. Achou uma referência só no caso. Deixa eu ver uma mais famosa aqui.
remover assentos, find all references, tá aqui, ó. Ele abriu essa pequena janela de novo, isso é um problema do meu computador. Ele vai abrir essa janela e vai mostrar para você todas as referências, todas as chamadas a essa função. Ou seja, esses estão todos os blocos de código que estão fazendo chamadas à função remove assentos. Está mostrando para você qual que é o nome da função, qual que é o tipo, ou seja, se é uma função, se é uma procedure, que no caso é um sub, né? Qual que é a localização em termos de linha, ou seja, em que linha que ela está e qual que é o contexto. Ou seja, mostra para você a linha da chamada. Deixa eu ver que esse criar fórmula aqui está fazendo com esse remove assentos. Cliquei 2 vezes, fui lá para o código que está fazendo a chamada do... Esse cara aqui? Não, foi esse aqui. Tá aqui, ó, remove assentos. E para você fazer manutenção de funções que você quer renomear ou quer saber quem está chamando, ou, por exemplo, você quer remover aquela função, você quer saber se não vai estragar nada, essa funcionalidade, ela tira uma dor de cabeça, ela te dá uma folga, assim, uma folga não, mas te demove tanta dor de cabeça para você, que você sabe que ninguém que está chamando ela vai ser prejudicado, de novo, já valeu mais um pouco a pena você usar esse Code Explorer, só de você fazer você ter essas duas funcionalidades que eu acabei de mostrar, não só de navegação, como também essa de Find. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que eu posso mostrar para você. Indentação. Isso é uma coisa maluca que eu quero mostrar para vocês como é que faz. Eu vou pegar aqui uma função e eu vou estragar ela. Eu peguei esse if aqui, eu vou vou desindentar ele, vou indentar tudo junto, eu vou desindentar mesmo. Então, olha, o código aqui está ilegível, eu gosto de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui. Tem programador que lê isso daqui numa boa, eu não consigo. Assim, um bloco de código, ele tem indentação para que você tenha noção da hierarquia com a qual ele está funcionando. O que o RubberDuck te oferece é o seguinte, você pode tanto fazer no nível de Code Explorer, como aqui mesmo. Eu vou, daqui dentro da função, eu vou clicar, deixa eu ver se o RubberDuck está mostrando isso aqui para mim. Acho que não, vou ter que selecionar, vamos ver. Estou lembrando de algumas coisas, me perdoem. Não, ele não está oferecendo essa função aqui para mim. Mas enfim, deixa eu dar um escape aqui. Eu estou na função getSourceDir do build. Isso, build. Será que eu preciso dar uma recarregada? Deixa eu ver. Isso aqui é uma coisa que me incomoda um pouco, mas por enquanto eu estou conseguindo viver com isso, que quando as funcionalidades do Code Explorer ou do RubberDuck em si, eles se perdem, é só você dar uma atualizada aqui, que ele vai mapear o projeto todo e você vai ter as funcionalidades de volta se alguma delas parar. Deixa eu ver se voltou aqui. Não, não voltou. Não do jeito que eu queria, mas você pode pegá-la por aqui. Por exemplo, getSourceDir, que é essa função aqui que eu estou. Vou clicar nesse cara e vou dar um indent. Olha o que vai acontecer. Ele pegou o código e seguindo os padrões, no caso, bloco de if, and if, se tivesse for, ele reindentou o código inteiro para ficar legível. E ele consegue fazer isso não só no nível da função, mas como no nível do módulo inteiro. Se tiver aquele módulo extremamente bagunçado, eu clico aqui em indentação e funciona numa boa. Sabe-se que tem um plugin que faz só isso no VBA, que é o Smart Indenter. Infelizmente eu tive problemas com ele em algumas versões do Excel. Ouvi de alguns colegas que não era problema, você conseguia fazer o uso dele sem muita preocupação, inclusive nas versões mais atuais do Excel, mas com o RubberDuck eu não tive problema nenhum. Então fica aí a recomendação e também uma opção para você conseguir fazer essa parte da indentação. E isso estamos falando do RubberDuck e eu não passei do Code Explorer, só para vocês terem uma ideia. O que mais dá para mostrar do Code Explorer? Você pode dar um copy to clipboard, que eu não sei o que é, você copia o módulo inteiro, se não me engano. Esse add nada mais é do que um inserir, que você pode escolher um desses 3 tipos de elementos aqui, que não é diferente do que você está fazendo. A única diferença é esse teste módulo aqui, uma coisa que eu preciso falar, mas eu vou falar em um outro vídeo, que esse vídeo aqui já está ficando mais comprido do que eu esperava que ele ficasse. Isso porque falei 24 minutos e, lógico, fizemos a instalação e eu falei somente do Code Explorer. E algumas opções que ele te oferece só de você estar trabalhando em cima dele. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que vai
chacoalhar a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Eu testei uma vez, funcionou. Remove acentos. A gente viu que pelo Find... Calma, vamos devagar. Modo auxiliar, remove acentos. Cliquei 2 vezes, naveguei até a função. Vou lá dar um Find All References para mostrar todas as chamadas dessa função. Eu sei que tem 1, 2... Eu tenho 5 mais 1 são 7. Ótimo. Tenho 7 chamadas dessa função. Ou seja, se eu mexer nela, eu vou afetar minimamente 7 pontos desse aplicativo. Ok? Muito bem. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Rename. Remove acentos. Supondo que tivesse um erro de digitação. Remove acentos PTBR. Por que eu vou chamar PTBR? Português do Brasil. Porque muito desse PT, na verdade, né? Que PT pode fazer referência a algumas coisas que são indesejáveis, principalmente na época em que eu estou publicando esse vídeo, mas significa português brasileiro. Por quê? Muitos desses caracteres aqui, remove acentos, eles não pertencem a outros idiomas, ao alfabeto de outros idiomas. Eu estou removendo acentos do dicionário do alfabeto brasileiro, do português brasileiro. Então, o remove acentos poderia ter 2 contextos, por exemplo. Eu quero deixar no contexto somente da linguagem português Brasil. Ou poderia ser PTPT, que é português de Portugal. Eu vou clicar em OK e vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... Bum! Deixe ele recarregar. Eu espero que ele faça exatamente o que eu espero que ele esteja fazendo. Remove acentos PTBR. Cliquei 2 vezes, está aqui. E eu vou dar um Find All Reference de novo. E se eu for lá no bloco, eu continuo com 7 referências, eu vou dar um duplo clique naquela mesma e eu vou ver que ele renomeou. Não era essa daqui. Era uma outra. Não quero mentir para você que está assistindo esse vídeo. Era esse cara aqui, se eu não me engano. Ou era esse aqui? Estou conseguindo achar. Era uma lista de campos. Aqui. Era uma lista de campos. Pronto. Todas as referências que antes apontavam para remove acentos, agora estão apontando para remove acentos PTBR. Ou seja, você renomeou o nome dessa função e todas as referências que eram feitas a ela, todas as chamadas que eram feitas a elas, foram atualizadas automaticamente, porque você usou essa funcionalidade de renomear que o RubberDuck, através do Code Explorer, está oferecendo para você. Eu vi que boa parte dessas funcionalidades, tanto de indentação quanto de renomeação, estavam disponíveis através de um menu de contexto aqui do próprio código. Eu só não sei por que ele não está funcionando agora. De repente, provavelmente alguma atualização do RubberDuck que eu não me atentei. Tá? Vamos lá, antes de continuar, deixa eu ver se dá para falar de mais alguma coisa. O To-Do Explorer, acho que dá para... Eu falei então do Code Explorer um pouco, eu mostrei um pouco do que ele oferece assim, só de olhar para ele. Eu nem fui a fundo em tudo realmente o que ele pode fazer. Só para que vocês não se perdam, estou indo um pouco rápido, sei, porque tem muita coisa para mostrar. Uma coisa que vocês podem sofrer um pouco é que quando vocês, por exemplo, estão num formulário, aqui no Project Explorer, do VBA, basta você dar um duplo clique no formulário que ele abre, certo? Não vai acontecer isso se você fizer pelo RubberDuck. Ele vai abrir o código, ele não vai abrir o formulário. Para abrir o formulário, você precisa clicar nesse cara daqui. Tá? Porque o RubberDuck, quando você clica aqui, ele acha que é um módulo, ele está focando nos blocos de código que estão dentro desse módulo aqui. Então, para mostrar a visualização, selecione o formulário, clique nesse cara. Eu nem sei se tem uma opção aqui, ó. Tem aqui um Open Designer também. Vai fazer a mesma coisa para você. É um passo a mais, mas acredito que vale a pena por tudo que ele está entregando para você. Ok, falamos do Code Explorer, falamos do Find All References, falamos do Find All Implementation, o que é? You are coding against abstractions, this feature is priceless. Caso você vá fazer uso de interfaces, que é uma coisa que não se utiliza muito dentro do VBA, então eu não vou falar muito a respeito disso. Se eu encontrar um exemplo bacana, eu mostro para você, mas usuários de Visual Basic mais avançados fazem uso dessa funcionalidade, mas eu vejo ela
sendo tão raramente utilizada que eu nem vou me concentrar em fazer isso. Find Symbol. Tá. É uma busca bacana que você tem dentro do VBA, do RubberDuck. Na verdade, por exemplo, esse código aqui está relativamente médio, digamos assim, em termos de tamanho. Mas, poxa, eu queria ter uma forma mais fácil de navegar até algum ponto da minha aplicação. Eu posso usar o procurar, que tem dentro do VBA, o localizar e sair procurando, mas o RubberDuck ele tem um cara chamado Find Symbol. E no Find Symbol eu quero, por exemplo, pegar minha função test export. Ele está listando basicamente ele está fazendo uma busca no dicionário de funções, no dicionário de variáveis que eu criei dentro da minha aplicação inteira. Eu dei um clique OK, pronto, fui para a função test exports. Tem um atalho para esse cara? Tem, eu não lembro exatamente qual que é o atalho, eu vou descobrir, quando descobrir eu vou falar para você, mas basicamente você dá um find symbol e eu quero agora ir para, por exemplo, selecionar banco. E se tiver mais de uma, você vai remover assentos. E por aí vai. Se você tiver muitas funções com começo repetido, ele vai começar a listar isso aqui para você. E vai mostrar para você onde é que ele está. E eu vou navegar onde esse código está vivendo. Ou seja, até um nome de uma variável. Se você lembrou de um nome de uma variável dentro de uma função e você quer navegar até ela, por exemplo, margem topo inicial, eu vou para um outro bloco de código. Vou lá no Find Symbol. Topo, deixa eu ver se achou alguma coisa, margem topo inicial. Porque ele espertamente, foi para um lugar que eu não queria. Eu não selecionei, acredito que eu não selecionei. Mas acredito que vocês tiveram uma ideia, na verdade, né? Margem topo inicial. Margem topo. Para margem topo ele foi. Eu esqueci o nome da outra já, tão rápido que não consegui gravar. Margem topo inicial. O fato é que eu digitei o nome de alguma referência que eu sei que ela existe e só com um clique, só de dar enter, só de fazer. Ele basicamente criou um Google para vocês, o dicionário de todos os elementos que você tem dentro do seu projeto. Eu não sei se ele faz isso com elementos de um form. Vamos ver se isso é verdade. Find symbol, txt, não, aí já é demais, né? Txt alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no user form, seleciona banco, Open Designer, esse cara aqui, as propriedades dele, a janela de propriedades, ela está escondida. Tenho 2 monitores, ela está escondida em algum lugar, me perdoem, deixa eu ver, é isso aqui? Não, a janela de propriedades está escondida em outro monitor, perdão. Eu não vou conseguir trazer porque, inclusive, esse monitor está desligado. Mas consigo saber que esse cara aqui é um controle TXT. É normalmente como eu costumo nomear os controles, mas ele não consegue navegar para controles no VBA. CBO, por exemplo, CBO. Ele consegue navegar para o evento change do CBO controle, por exemplo. Né? Tá aqui. CBX. Eu não tenho nenhum evento para TXT. Então, até o controle do form ele não navega, mas para os eventos ele vai fazer isso sem problema nenhum. E eu acredito de Code Explorer era tudo isso que eu queria falar. E tem o To Do Explorer. Acho que dá para fechar esse vídeo com isso. Eu ia colocar, temos 33 minutos, já está longo pra caramba. Acho isso um vídeo longo, apesar de ser um vídeo com um vídeo falando de ferramentas de programação. Normalmente elas merecem esse tempo todo. Mas falamos de uma funcionalidade do RubberDuck. E levou esse tempo todo. Daria para... Eu ainda não. Farei vídeos falando das outras funcionalidades do RubberDuck. Mas só esse pequeno menu aqui, Code Explorer, já deu tudo isso que a gente conseguiu ver nesse vídeo. Tudo isso que eu consegui mostrar até agora para você. E para mim já valeria a pena. Deixa eu ver alguma outra coisa. To Do Items. Normalmente essa janela. Micro, que está aqui. E... Encaixei ela onde não queria encaixar. Deixa eu ver se consigo tirar ela daqui. Muito bem. Não quero encaixar ela no lugar nenhum. O que esse cara faz, antes de mais nada? É uma funcionalidade que há muito tempo, muito tempo, funciona em outros
aplicativos em outras ferramentas, como o Visual Studio, por exemplo, que você simplesmente faz uma pequena lista de tarefas. Assim, eu não estou lembrando, por exemplo, eu preciso implementar uma certa funcionalidade nesse bloco de código e você quer fazer uma anotação lá para que você lembre mais tarde, quando você voltar naquele bloco de código, de fazer aquela manutenção. Então você põe lá um comentário. E aí você começa uma outra funcionalidade e você basicamente esqueceu que você tinha que fazer aquele trabalho de refatoração porque você não voltou naquele bloco de código. Isso é a coisa mais natural que acontece. Deixa eu ver se existe algum padrão aqui. Eu vou entrar rapidamente nas configurações. Tá, muito bem, era isso que eu queria. Aliás, é muito importante eu mostrar isso para vocês. Temos 3 classes de to-dos aqui, de tarefas. Né? O que é um to-do? É uma lista de tarefas. To-do é para fazer, algo para fazer. Se você procurar aplicativos aí em qualquer loja no seu celular, você vai ver to-do list, que são listas de tarefas a fazer. Se o celular já não vier com alguma coisa, algum aplicativo que já faça isso. É uma lista de tarefas, basicamente, e ele vai obedecer esses 3 padrões, to-do, note e bug. No caso, ele está falando bug porque ele deve ter identificado essa letra aqui e criou um item bug. Agora vamos lá. To-do. Ele está aqui, bonitinho. Não vou atrapalhar ele, não vou nada. Eu vou tentar colocar ele aqui embaixo. Será que vai encaixar aqui embaixo? Não, ele encaixou do lado, não era aqui que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Tá, ótimo. Ele está convivendo com o Project Explorer. Tá aqui, ó. Tá bem feinho, mas acho que vai quebrar o galho. Eu vou aqui nessa classe Build, Import Delay. E eu vou dizer aqui um comentário. O nome está muito feio. Melhor mudar. E aí eu coloco esse comentário, eu salvo o projeto, vida que segue. E eu esqueço de voltar aqui para mudar. E quem sabe, algum dia eu volte e faça alguma coisa. A não ser que eu faça isso daqui. No momento que eu faço isso, e claro, dou aquela atualizada, tanto no Code Explorer ou no Explorer, o que vai acontecer é isso aqui. Tudo. Ou seja, tá aqui a descrição e o comentário que eu coloquei. Eu vou tirar essa janela daqui para que a gente veja melhor o que o comentário está fazendo. Tá aqui, ó. O nome está muito feio, é melhor mudar. E essa classe pode estar fechada. Posso estar com tudo fechado aqui, absolutamente tudo. E se eu clicar 2 vezes, primeiro que ele já está mencionando em que projeto que esse comentário está, em qual linha e em qual módulo. Se eu clicar 2 vezes, eu vou direto para lá. E esse é um comentário do tipo tudo. Poderia, por exemplo, ser um bug, como está criado aqui, ou uma outra nota, assim como você configura aqui no RubberDuck, na painel de configurações do RubberDuck, To-Do Settings, que pode ser um note. E eu posso criar alguma outra aqui, sei lá, vou chamar de Tomás. Acredito que funcionou, eu dou um OK. Tomás, por exemplo, eu vou usar para fazer notas somente para mim. Por exemplo, Tomás, o nome está muito feio. Dei uma atualizada e ao invés de criar uma categoria de to-do, ele vai criar uma categoria de Tomás e haverá também a categoria de to-do, ela continua existindo, to-do. Arrumar isso aqui, ou sei lá, bug. Isso, posso colocar traço, 2 pontos. Isto está dando erro. Eu crio as categorias, mapeio a minha lista de tarefas, está aqui, ó. Notas para Tomás, notas de to-do, notas de bug. E o próprio código está servindo para que você mapeie tudo que você fez na anotação e precisa voltar mais tarde para consertar. E, claro, você não precisa deixar esse cara aberto o tempo todo, você pode fechar, depois volta aqui no menu do RubberDuck, nas ferramentas, e você tem uma lista de to-dos aqui que pode ser atualizada, pode ser mantida, pode ser personalizada, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. E, se eu vier aqui nas configurações, vocês veem que o RubberDuck, ele tem uma série de configurações que você pode aplicar
para mudar o comportamento padrão de algumas das funcionalidades que vocês viram acontecer, como por exemplo, você pode personalizar a indentação se você não gosta que a indentação seja naquele padrão normal, seja manter espaço vertical, qual que é o tipo de espaçamento. Tem algumas opções, não todas, mas eu não gosto, por exemplo, de indentar variável. Ele está deixando aqui para você opções para você mudar as regras de indentação, se esse é o seu desejo, e está aqui mostrando para você direto. Você olha como vai ficar seu código se você mudar essa regra de indentação. E em relação ao Windows, quais as janelas que você quer que abram quando você abre o VBA. Eu normalmente gosto de ter o Code Explorer e o To-Do List, que eu ando usando bastante. E depois mostrarei outras funcionalidades do RubberDuck, que, cara, ele tem só essas 3 línguas novamente. Seria bacana, caso você queira um RubberDuck em português, de colaborar com o código deles para traduzir todos os textos que você está vendo aqui e outras coisas, como vocês estão vendo. Então, log, minimum level, vou dar um OK e tá aqui, fechou. Fechei o To-Do Explorer. Eu, por exemplo, já abandonei esse cara e uso normalmente esse cara aqui. Quando eu uso esse Project Explorer aqui do VBA, é mais por uma questão de familiaridade de quem está assistindo o vídeo, porque eles olham isso daqui e se perguntam que bagulho é esse, basicamente, e causa uma estranheza. Então, não reparem se em vídeos eu acabar usando mais esse daqui do que esse aqui, porque uma questão de familiaridade, mas agora que estou publicando esses vídeos sobre o RubberDuck, eu espero que você não só se familiarize, mas comece a fazer uso dessa ferramenta, porque, novamente, ela está tentando trazer o VBA para os programadores VBA algo mais próximo das funcionalidades que temos dentro do século XXI, das ferramentas do século XXI, desse século, basicamente. E uma coisa que pode ser notada de cara, desde que eu comecei esse vídeo, que eu deveria ter falado lá, é gratuito. Você não está pagando absolutamente nada por essa ferramenta. E até onde eu entendo, pelo que o criador chegou a comentar, não há planos de eles tornarem essa ferramenta paga. Até porque, se não me engano, tem pouco tempo, o criador da ferramenta, um dos criadores foi nomeado MVP, ou seja, a contribuição, ela basicamente é a reputação dele para continuar sendo MVP. E tem outros assuntos para falar do RubberDuck que eu tenho aqui. Estou falando basicamente aqui há quase 45 minutos só de uma das funcionalidades do RubberDuck e pretendo falar mais em próximos vídeos. Mas eu espero que só esse pouco te convença a você minimamente instalar o RubberDuck no teu VBA para você começar a experimentar. E uma coisa que gostaria de deixar clara você pode ter o RubberDuck instalado e basicamente ignorá-lo, ele não vai machucar o teu projeto, só a abertura do VBA vai ficar um pouco lenta. Vou até, inclusive, eu vou salvar esse arquivo aqui para o próximo vídeo. Este PC, tá certo, eu vou procurar, vai ficar para a posteridade, vou chamar no desktop, VBA Form Builder, RubberDuck, e continuo usando esse arquivo no próximo vídeo. Eu vou fechar o Excel aqui, eu vou abrir ele de novo. Essa máquina aqui ela tem uma configuração generosa, mas você vai perceber de cara que o VBA ele vai demorar, não importa o tamanho do projeto, vou habilitar o conteúdo aqui, não importa o tamanho do projeto, ele vai demorar um pouco mais para abrir, porque o RubberDuck ele vai precisar carregar. E a primeira coisa que ele faz é mapear todo o dicionário de elementos do seu projeto VBA para te dar todo aquele montão de funcionalidade, go to symbol e por aí vai. Tá? E como eu pedi para ele abrir o To-Do e o Code Explorer, foi exatamente isso que ele fez. Tá? E aqui eu vou abandonar, aqui eu vou dar um refresh para ele mapear de novo a lista de todos os elementos do meu projeto e, muito bem, vida feliz a partir de agora. É isso, não vou me estender mais nesse vídeo, tem muito para falar do RubberDuck e com uma esperança enorme que isso vai te convencer minimamente a testar essa ferramenta pelos propósitos para o qual ela foi criada, pela qualidade do trabalho que foi feito e também por ser uma ferramenta de código aberto, algo que eu incentivo muito. E que você pode também colaborar com ela, se você quiser. Coragem, você consegue fazer isso, também está na minha lista de afazeres. Dê uma chance,
dá uma olhada, vê o que você consegue fazer. É claro, se você estiver trabalhando numa empresa que impede você a instalação de alguns componentes, testa em casa e se valer a pena, recomenda para o seu TI, ou pelo menos para a parte que fala de programação, que vale a pena você experimentar a ferramenta. É endossada pela Microsoft, senão não teria dado o título de MVP para o criador. E espero que faça uma diferença enorme no teu dia a dia e na produtividade dos seus projetos em VBA. Eu fico por aqui. Não vou prometer qual vai ser o próximo conteúdo. Eu sei que tem bastante conteúdo para falar sobre o Rubber Duck. Provavelmente vou falar de... Vamos ver o que temos aqui. Eu vou falar de Unit Testing, provavelmente. Porque Navigation a gente já falou. Indentation a gente já falou. Refactoring, isso aqui é bastante interessante. Mas Unit Testing provavelmente será o próximo assunto em que a gente vai falar aqui. É uma coisa que está longe, anos-luz de qualquer programador VBA com o qual eu tive contato, mas é algo que todas as linguagens de programação estão se aplicando para fazer como basicamente uma regra. E, como um programador, espero que, prevendo ter uma boa e uma longa carreira, você precisa saber do que isso se trata. Fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Aguardem mais vídeos sobre Rubber Duck para as próximas funcionalidades. Deixe seus comentários a respeito do que vocês acharam, se a dinâmica tá bacana e outros assuntos, claro, que eu poderia falar. Comentários e sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.